Olá, que a paz seja contigo, que Deus abençoe. Seja uma vez mais bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus, sempre concernente à nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical, escola bíblica que é estudada nas Assembleias de Deus. E hoje a nossa leitura ela traz a seguinte temática: o apóstolo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. Para que você entenda melhor, se você não assistiu o nosso vídeo de ontem, procure aí o nosso vídeo anterior a este e assista para que você também possa conhecer a lista de dons que o apóstolo Paulo apresenta na sua carta à igreja de Roma, no capítulo de número 12, no verso de número 6, sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 6 ao 8. Nós mencionamos isso ontem no nosso outro vídeo. Mas para hoje, então, nós iremos mostrar a você pela palavra de Deus que além dessa lista que Paulo trouxe aos romanos, quando ele escreve à igreja que está em Corinto, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, do verso de número 28 ao verso de número 30, ele acrescenta alguns dons a essa lista que ele trouxe aos romanos. E a palavra de Deus nos dirá assim: e Deus colocou alguns na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidades de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Pois bem, quando olhamos para esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está acrescentando alguns dons da lista que vimos ontem. Por exemplo, quando você olha para a lista de Romanos, vamos lá, a lista de Romanos que nós mencionamos ontem, vamos pegar aqui novamente, ele dirá o seguinte: então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar, o que exorta na exortação, o que reparte faça-o com simplicidade, o que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. Esta é a lista de Romanos que mencionamos no outro vídeo. Agora, quando olhamos para essa lista de 1 Coríntios 12, nós vemos que ele acrescenta dons de curar, nós vemos que ele acrescenta milagres, nós vemos que ele acrescenta diversidade de línguas, e aí ele também vai dizer: falam todos em línguas, fazem todos interpretações. Nós vemos também o dom de interpretação de línguas aqui. E isso tudo é dado pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Então, nosso objetivo hoje é mostrar para você que a lista de dons espirituais que o apóstolo Paulo traz, ela não se restringe apenas ao texto que mencionamos ontem em Romanos, conforme a nossa leitura diária, mas também ele acrescenta alguns dons a essa lista quando escreve a sua carta à igreja de Corinto. O porquê? Qual o motivo disso? Podemos entender talvez que por Paulo escrever conforme a necessidade da igreja, conforme aquilo que a igreja precisava ser orientada, podemos entender que talvez na igreja de Roma não fossem exercidos pela parte do Espírito Santo os mesmos dons que na igreja de Corinto. Se nós lermos a história, lermos a carta aos Coríntios, nós vamos ver que a igreja de Corinto, em matéria espiritual de dons, ela era uma igreja totalmente completa. Agora, talvez a igreja de Roma não era tão completa assim. Por isso, que para que não houvesse heresias ou alguém dissesse que a ação do Espírito Santo não fosse o Espírito Santo agindo, Paulo ele faz um acréscimo, ele traz essa lista para essa diferente igreja com alguns dons sendo acrescentados. Então, se hoje você ouvir alguém falar que algumas coisas que o Espírito Santo faz através desses dons que aqui estamos mencionando é heresia, eu digo a você: não dê ouvidos. Deixe entrar de um lado, sair do outro, porque a Bíblia nos dá base para crer que não é porque Deus não opera na igreja A de tal forma que não vai operar na igreja B. Não é porque Deus não faz tal coisa em determinado templo que Deus não vai fazer ou realizar em um outro templo onde talvez há um povo que está dando crédito
um pouco mais a fundo a palavra de Deus. Fique com essa reflexão, que o Senhor te abençoe, e essa foi a nossa temática de hoje. O apóstolo acrescenta alguns dons à lista de Romanos. Deus os abençoe e que a paz seja convosco.